Bom, gente, então, bom dia para todos os presentes, né? Nessa manhã aqui de sábado, nós estamos dando continuidade, né, às atividades aí desenvolvidas pelo Colégio Objetivo Assis, atividades estas que estão conectando alunos do ensino médio, primeiro, segundos e terceiro ano, todas as turmas, como também as turmas dos cursos pré-vestibular diurno, como também do noturno. Esta é uma aula, né, na modalidade remota, em que, na ocasião, eu, o professor Coxa e o professor José Marcelo, estaremos fazendo aqui alguns apontamentos, né, sobre a temática do espaço amazônico. Para vocês que estão aí nos assistindo e nos acompanhando, eu quero já, desde agora, dizer que a qualquer momento que vocês tenham dúvidas, né, ou tenham questionamentos sobre determinados temas que nós estamos falando, ou dúvidas gerais, mesmo que não estejamos abordando agora, fiquem à vontade, abram seu áudio, participem, perguntem, interajam o máximo e o quanto quiserem, tá bom? Tanto na minha fala, como também na fala do professor José Marcelo, né? Quero também aqui destacar o papel positivo, né, do Colégio Objetivo de Assis em estar promovendo, né, esse conjunto aí de atividades com temas transversais e, ao mesmo tempo, muito atuais, né, que envolvem aí temáticas do nosso cotidiano, tá certo? Essa videoaula nós estamos gravando também para depois estar disponibilizando a vocês, ou aqueles, melhor dizendo, que não estiveram ou que não puderam, por alguma razão, por algum motivo, estar presente, tá? Então, passa a palavra agora para a diretora, a Elaine, caso ela queira tecer aqui alguma consideração. Está desligada, Elaine. Verdade, minha rua é barulhenta, então bom dia a todos. Eu queria explicar um pouquinho, porque não sei nem se tem aluna aí do... Eles acordam tarde, tá, Coxa? Normal, dia de sábado é triste, eles pediram até se poderia ser à tarde. Eu falei, bom, daí judia um pouco do professor também, né? Porque ele fica preso, né? Mas assim, era aberto só para os cursinhos e o terceiro, porque a gente pensou, só eles já dão umas 50 pessoas, a gente achou que às vezes o debate ia, né, alongar e tal, mas como assim? Eles estão tímidos, parece, né? Nem para perguntar, eles estão. Então, foi aberto para todo mundo do ensino médio mesmo porque eles serão futuros nossos aí, né? Vestibulandos, né? Mas, assim, agradecer vocês dois, pleno sábado, né? E é um momento, um tema tão importante, né? Nossa, tão atual, meu Deus. É isso aí, é mandar para frente. A gente está muito agradecida com vocês, professores, todo mundo, né? Na boa. Já estamos programando coisas para o ano que vem já, para a turma do ano que vem. Então, assim, animou muito, né, o povo. Inclusive, a gente não pode mais deixar essa ferramenta, que é a internet, né, de fazer as coisas online mesmo, até para facilitar a vida do professor e do aluno, dele estar lá em casa, né. Mas é isso, que a gente tenha um bom aproveitamento agora de manhã e agora é de vocês aí. Beleza. Zé. Bom dia a todos, bom dia, Elaine. Eu quero agradecer, né, a confiança em tocar nesse tema, né, tão importante e tão polêmico, né, e essa ideia de nós unirmos a geografia e a biologia, né, para explicar a Amazônia. E nós dividimos essas ciências, né, mas no fundo, nós só conseguimos explicar a biodiversidade ou a complexidade da Amazônia quando nós olhamos essas duas matérias, né? E tanto que era antigamente isso era uma coisa só, né, que a gente chamava de história natural, né, que envolvia lá a geologia, a biologia, né, o clima, o estudo do clima, a climatologia também. Então eu acho que vai ser uma aula muito rica para a gente, né, analisar de forma
bem complexa e unindo todas as matérias em uma só. Tá? Mais para frente a gente destrincha um pouco mais esse assunto. Coxa. Maravilha, então, Zé. Obrigado. Bom, como todo mundo sabe, eu sou um viciado crônico em café, então eu não consigo estar desacompanhado do cafezinho. É isso aí. E vocês aí em casa, tomem um cafezinho de vocês também. É muito bom. Bom, gente, então, seguindo aqui a organização em que o Zé e eu fizemos enquanto a divisão, eu estarei iniciando, então, a nossa fala, né? Trazendo aqui alguns aspectos, alguns elementos geográficos e geopolíticos do que nós chamamos de espaço amazônico, tá? E, na sequência, o professor José Marcelo, ele vai abordar, né, questões ligadas aí aos aspectos biológicos, aos aspectos botânicos, as questões ligadas à biodiversidade do espaço amazônico, né? E já destacar uma fala muito adequada do professor José Marcelo, quando ele disse que a compreensão, a leitura de um espaço, né, não pode ser feito de uma forma desfragmentada, mas tem que ser feito de uma forma holística, em que todos os agentes, direta e ou indiretamente, né, os agentes sociais, seres bióticos, seres abióticos, né, enfim, todos eles interagindo vão resultar na construção do que nós chamamos de espaço antrópico, né? Enfim, nessa perspectiva, eu quero começar destacando aqui, pessoal, a diferença entre dois conceitos, tá? O que nós chamamos de Amazônia Legal e Amazônia Internacional, ou então chamado bioma amazônico, tá? A primeira coisa que eu quero destacar é o que nós chamamos de Amazônia Legal, tá? É o fragmento, a porção, tá? Do bioma amazônico, não só da floresta amazônica, tá? Porque, inclusive, como eu fiz uma chamada de rodapé aqui, né? O professor José Marcelo, ele vai destacar para vocês uma coisa que é muito interessante. Existem várias Amazônias, várias paisagens naturais amazônicas dentro do que nós chamamos de bioma amazônico, tá? Então, essa ideia de uma Amazônia sendo uma única mancha ou uma mancha homogênea, né, com espécies de grande porte, latifoliadas, ombrófilas, úmidas, tá? Não é uma unanimidade no espaço, ok? Ou no território. Mas, enfim, o que nós chamamos de Amazônia Legal vai compreender basicamente o quê? O trecho do bioma amazônico sob a jurisdição do Estado brasileiro, certo? Ou seja, o trecho que compreende o território brasileiro apenas, que vai envolver Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, parte do Maranhão, Amapá, Pará, Roraima, Amazonas e Acre, certo? Agora, quando nós falamos, né, Amazônia Internacional, tá? Aí nós estamos falando do quê? De toda a extensão territorial originalmente coberta por este bioma, que, além do território brasileiro, tá? Vai compreender também territórios internacionais de outros países sul-americanos, como é o caso da Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, tá? Para vocês terem uma ideia, gente, em termos de dimensão espacial, o quanto que esse ecossistema, né, ele é importante, além da questão da biodiversidade, mas pela questão do território ocupado, tá? A Amazônia Legal, ela representa aproximadamente 50% do território brasileiro é coberto originalmente, ou era, né? Infelizmente, coberto originalmente pelo bioma amazônico, tá? Desculpa, 56% do território brasileiro e, em termos de América do Sul, quase 50% do território da América do Sul é coberto pelo que nós chamamos de bioma
amazônico. Então, vejam vocês que nós não estamos falando, tá, de um ecossistema, de uma, entre aspas, uma capoeira de mato, um pedacinho de vegetação, algo sem importância. Muito pelo contrário, né? Nós estamos falando da maior mancha contínua do planeta de floresta equatorial úmida, certo? Uma área que, com certeza, está entre as maiores áreas em termos de biodiversidade, tá? E uma região que tem um papel preponderante na regulação climática, não só do Brasil, ou não só da América do Sul, mas do mundo como um todo. Quando nós falamos da distribuição de umidade, distribuição de energia térmica para os hemisférios, tanto norte, como também para o hemisfério sul. Tá? Então, já fica aqui essa primeira diferenciação espacial e conceitual, que é importante para vocês no vestibular não se confundirem caso apareça numa questão de múltipla escolha ou se faça necessário numa questão dissertativa. Tá? No quadro físico, rapidamente, o que nós temos que destacar aqui? Eu me recordo, Zé, que no meu tempo de escola, sabe como que nós aprendíamos a Amazônia? Que todo o território amazônico era uma grande planície. Né? No meu tempo de escola. Você é mais novo que eu, Zé? Eu estou com 38, você está com quanto? Sou mais novo, né? Mais novo, né? Mais novo. Então, Zé é mais novo. Então, Zé já deve ter aprendido diferente na escola, né? Mas no meu tempo não, a gente tinha a mesma mentalidade, né? Essa mentalidade de que nós é uma planície, é algo plano com rios, é só isso. Exatamente. Um tapete verde, né? Um tapete verde, aquela coisa reta. Parece que alguém pegou uma régua e traçou, né? E, na verdade, gente, era porque o professor ensinava errado a gente de propósito? Não. Mas era o resultado do conhecimento da época, certo? Por conta das limitações das tecnologias de sensoriamento remoto, georreferenciamento, mapeamento e assim por diante, né? Acreditava-se que a Amazônia fosse um todo plano. Entretanto, e felizmente, com o avançar do domínio científico, imagens de satélites, fotografias aéreas, né, georreferenciamento, sensoriamento remoto, e tudo isso que nós vemos nas aulas de cartografia, né, o que foi possível constatar hoje? Que na Amazônia, ou no chamado bioma amazônico, nós vamos ter a alternância basicamente de 3 compartimentos. Quais são esses 3 compartimentos? Então, nós temos as planícies, que se estendem principalmente ao longo do curso do rio Amazonas, certo? Na margem direita e na margem esquerda, vamos ter a alternância de planaltos, certo? E no extremo norte aqui, principalmente no estado de Roraima, certo? Nós vamos ter o quê? Áreas mais elevadas, certo? Áreas montanhosas. Então, vejam vocês que o bioma amazônico, quanto a relevo, ele é, na verdade, o quê? Um vale. Tem exatamente esse formato. Tanto aqui, ó, na borda, na margem direita da bacia amazônica, como na margem esquerda da bacia amazônica, nós vamos vendo o quê? Aumento da altitude gradativamente conforme vamos nos distanciando do dreno principal, né? Ou seja, do rio Amazonas, certo? Bom, então, esta é a fotografia. Só que dentro do bioma amazônico, além da bacia hidrográfica amazônica, certo? Ou seja, o conjunto de águas superficiais drenadas pelo rio Amazonas, nós ainda temos outros 2, certo? Outros 2, tá? Outros 3, na verdade, sistemas hidrográficos. Nós temos o sistema hidrográfico do Pantanal, certo? Que pega essa região aqui do Mato Grosso. Nós temos o sistema hidrográfico da bacia do Tocantins-Araguaia, certo? E aqui o sistema hidrográfico influenciado pelo rio Parnaíba,
bacia do Parnaíba, certo? Então, vejam vocês, tá? Que nós estamos falando de uma região, tá? Que concentra, só a título de curiosidade, mais de 65% de toda a água doce superficial do Brasil, tá? E aí, já fazendo um contraponto, porque não dá para falar de Amazônia sem conversar com o Pantanal, né? Essa seca, né? Esse baixo nível dos rios pantaneiros, é importante destacar que muita gente fala assim, ah, tem que chover no Pantanal. Tem. Só que mais importante do que chover no Pantanal, ou tão importante quanto, é chover onde? Na chamada cabeceira do Pantanal. O que é cabeceira? É a parte alta, certo? Da bacia hidrográfica. Tanto é que as inundações que ocorrem no Pantanal não são causadas pelas chuvas da região. Isso nós já falamos em aula. Na verdade, são causadas pelas águas que chegam das suas cabeceiras, certo? E que, ao encontrarem uma topografia plana, como é o caso da região pantaneira, e ao mesmo tempo rios com cursos meândricos, a velocidade das águas é diminuída, consequentemente, o volume que entra sendo maior do que o volume capaz de escoamento, os rios transbordam e formam as chamadas planícies alagáveis, certo? A mesma coisa que acontece no chamado sistema amazônico, certo? Que o Zé Marcelo vai conversar depois com vocês, com mais propriedade na área da biologia, quando ele falar das várias Amazônias dentro da chamada Amazônia, certo? Em relação ao clima, tá? É importante lembrar que na Amazônia nós temos a predominância do clima equatorial. Entretanto, com uma dinâmica diferente. Quando nós consideramos essas bordas aqui, ó, Amapá, parte do Pará e Maranhão, parte aqui dessa região do Tocantins, Mato Grosso, e essa parte até aqui de Rondônia, nós vamos encontrar o quê? Uma Amazônia, entre aspas, estacional, ou seja, em que tem a alternância entre um longo período de chuvas e um curto período de secas, certo? Nossa, professor, seca na Amazônia? Sim, quem falou que não? Quem falou que não? Né? Então, com menos chuva, né? Com menos chuva. A gente fala... Pois é. A gente fala com menos chuva. Na verdade, seca entre aspas, né? Porque, na verdade, existem duas estações chuvosas. Uma muito chuvosa e uma mais chuvosa ainda, né? Mas essa ideia de que não existem períodos de estiagem na Amazônia é uma ideia equivocada, né? E essa dinâmica hidrográfica, certo? Essa dinâmica de chuvas, melhor dizendo, também vai ter um papel importantíssimo na configuração e na organização da configuração vegetal, certo? E uma outra grande área, né? Essa sim, marcada efetivamente pela inexistência de períodos de estiagem, salvo algumas anomalias, como, por um exemplo, em ano de El Niño, em que os ventos alísios perdem força, resultado, trazem menos umidade, certo? Para o interior da floresta. E aí, os índices pluviométricos são menores, tá? E aí, essa parte dos rios voadores, né? O Zé também vai estar dando uma abordada com vocês, certo? O Conde, só volta naquela imagem anterior, é legal ver assim, você mostrou essas duas porções, né? Uma que sofre interferência da sazonalidade, da chuva, né? E outra com uma menor interferência. E toda essa região ela vai sofrer interferência de uma corrente de vento, né? Que é a corrente equatorial atlântica, que vem do Oceano Atlântico, e ela vai aumentando a umidade ao longo do seu trajeto, né, de leste para oeste. Então, à medida que você chega no que a gente chama lá de Amazônia Ocidental, próximo aos Andes, a umidade vai ficando cada vez mais alta. Zé, isso que você falou vem ao encontro desta imagem aqui. Olha só, quando chegamos na Amazônia Ocidental, olha aqui, esse mapinha trazendo exatamente
né, a questão pluviométrica, né? Nessas áreas com maior sazonalidade, ou com maior efeito da sazonalidade, índices pluviométricos entre 1.000 e 1.500. Exatamente o que acontece aqui na nossa região, cujo nosso índice pluviométrico gira em torno de 1.200 milímetros ano. As demais áreas, o que nós vamos encontrar? Índices pluviométricos, algumas aqui no tom de verde, oscilando entre 1.500 a 2.000 milímetros. Depois, no tom violeta, acho que é violeta, roxo, não sei identificar isso aqui, tá? Oscilando entre 2.000 e 3.000 milímetros. E na região costeira, por conta do efeito da maritimidade. E aqui no extremo oeste amazônico, certo? Já também com uma influência andina, né? O que nós vamos ter? Índices pluviométricos acima de 3.000 milímetros. Só a título de curiosidade, moçada, já falamos isso em aulas em outros momentos, 1 milímetro de chuva é igual a 1 litro de água por metro quadrado. Então, você imagina 3.000 milímetros em cada metro quadrado de superfície, você jogar ao longo do ano 3.000 litros de água ou mais, para ter uma noção do volume, né, de água que o ciclo hidrológico na região amazônica movimenta, né? A água, tanto no seu estado líquido, como no seu estado gasoso, a água na superfície, a água na atmosfera e a água no subsolo. Por isso que água bem natural, desculpa, elemento natural, não gosto do termo bem, porque bem já dá a ideia de apropriação, mercado, financeiro. A água é um elemento natural, né, essencial à vida em quantidade e em qualidade, certo? E a Amazônia, sendo uma grande detentora deste recurso, nesses 3 ambientes que eu falei, atmosférico, superficial e subterrâneo, é óbvio que o mundo inteiro também está o quê? Ó, vou usar um termo vulgar aqui, crianças, como nós falamos em aula, urubuzando a região, tá? Podem ter certeza que ninguém está preocupado só com a questão, tá, indígena, com a questão do ecossistema. Há vários outros interesses geopolíticos por detrás disso também, tá? É importante fazer aí estas declarações. E no caso do acordo comercial Mercosul-União Europeia, vários países da União Europeia estão colocando impasses, dentre eles a França, um dos mais resistentes ao acordo comercial, Zé, entre Mercosul e União Europeia. E aqui eu quero deixar claro que, oficialmente, a França ela usa como argumento que, entre aspas, a política ambiental do Brasil não é compatível com as políticas ambientais da União Europeia. Concordo, respeito. Só que é importante lembrar, Zé, que há por detrás também, moçada, o interesse econômico. Porque um dos medos da União Europeia é que, se houver esse acordo comercial Mercosul-União Europeia, tá? E considerando que a agropecuária da América do Sul, no caso nossa, a agropecuária do Mercosul, tá? Ela consegue colocar ao mercado produtos a um preço econômico, não vou entrar no preço ambiental, tá? Preço econômico mais barato, logo, os países europeus também não vão ter como competir. Então, eu acho que são informações complementares para vocês que forem fazer provas agora de múltipla escolha, e principalmente múltipla escolha somatória, como a da UEM, pode aparecer esse tipo de contra-argumento também. E aí você fala, pô, mas espera aí, não é? Agora, aqui na aula do Coxa e do Zé, vocês já estão sabendo o que é também. Fechou? Continuando aqui. A despeito, né, da hidrografia amazônica, né? Então, nas áreas de planície, o que nós vamos constatar? A presença de rios com potencial de navegação, né? Então, principalmente aqui no Vale do Amazonas, certo? Entretanto, nos rios da margem direita, gravem isso, rios da margem direita, por conta de uma topografia planáltica, certo? Com altitudes que podem chegar até 800 metros, vamos encontrar o quê?
um grande potencial hidroelétrico, como nós temos já instalados aqui a usina de Tucuruí, no Rio Tocantins, a usina de Belo Monte, no Rio Xingu, certo? E a usina de Jirau, certo? Aqui no Rio Madeira. Mas calma aí, já vou chegar nos impactos ambientais e sociais das usinas hidrelétricas, tá? Estou só apresentando a vocês o potencial. Tranquilos? E ainda nós temos uma das maiores tragédias ambientais amazônicas, que é a usina hidrelétrica de Balbina, construída no rio Uatumã, certo? Cuja finalidade era fornecer, né, energia elétrica para atender a demanda do polo industrial de Manaus, certo? Uma tragédia ambiental que eu já vou mostrar o porquê daqui a pouquinho nas imagens específicas. Bom, políticas públicas e atividades econômicas, casos e consequências, tá? Então, vamos citar aqui. Primeiro, durante as décadas de 70 e principalmente a década de 80, tá? O Brasil, à época, vivendo um regime político conduzido pelos militares, certo? Em que a literatura nos traz de uma forma clara a nomenclatura ditadura militar, porque era uma ditadura, tá? Ou seja, um regime em que as pessoas não podiam se manifestar com oposição, não é um regime democrático. O que não é regime democrático é um regime ditatorial, tá? Algumas pessoas ainda falam assim, não foi uma ditadura, foi uma ditamole, porque se comparada com outras ditaduras da América Latina, morreram poucas pessoas. Fala isso para as famílias de pessoas que foram torturadas, fala isso para as famílias de pessoas que perderam entes queridos, pais, irmãos, mães, filhos, sobrinhos, primos, fala isso para eles. Então, por favor, nunca digam que foi uma dita mole. Não, foi dita dura, sim, tá? E como toda, sangrenta e violenta. Nesta época, o Brasil, como sempre historicamente, teve no interior da região Nordeste concentrações de pobreza, certo? Fruto de processos históricos e inoperâncias governamentais consolidadas ao longo dos anos, ok? Nesta perspectiva, o poder público brasileiro, via governo federal, criou programas de colonização da Amazônia, cujo lema era a terra sem homens para os homens sem terra. Então, o que o governo criou? Uma intensa propaganda governamental, linda, cara, maravilhosa. Era tão bem feita, tá? Que convenceu milhares de pessoas a deixarem o interior do Nordeste e a migrarem para o interior da Amazônia, com a promessa de apoio e o recebimento de uma gleba de terras. Chegando na região, essas pessoas receberam esta gleba de terras, porém, certo? Não veio esse apoio governamental, certo? Para a fixação e o desenvolvimento. E mais, a agropecuária na região amazônica, ela é muito peculiar e diferente das outras regiões. Primeiro, pela questão da baixa fertilidade do solo, e segundo, pela dinâmica climatológica da região. Altas temperaturas, altos índices pluviométricos, que juntos vão tornar o quê? A atividade muito desafiadora, por conta de processos erosivos, por conta da lixiviação / lavagem laminar do solo. Tá? Então, nós temos que fazer aqui estas observações. Como essas pessoas foram para a região, não receberam os referidos apoios, muitos acabaram o quê? Desses colonos, como eram chamados, na sua maioria, nordestinos do sertão. Então, nordestinos ou sertanejos. Podem colocar assim na prova, que não está errado, tá? Muitos acabaram o quê? Abandonando as suas glebas e foram trabalhar como seringueiros, foram trabalhar como empregados de madeireiras, na sua maioria atuando clandestinamente na região,
tá? O Brasil está entre os maiores exportadores de madeira do mundo, só que a maioria dessa madeira é exportada, é retirada clandestinamente, né? E aí, o que acontece? E outro tanto foi morar na periferia das grandes cidades, sobretudo as capitais. Resumindo, o governo não resolveu nada do problema, apenas pegou o problema que estava concentrado numa área e espacializou em outra. Então, somente isso. Ô, Né? Conde, Pois é. Coxa, desculpa. É só uma questão, é engraçado a gente ver, né, essas políticas de povoação, né, dessa região, como se não existissem pessoas naquela região, né? Então a gente escuta colonização, né, a ocupação de áreas, né, que não existiam nada, quando na verdade isso foi uma invasão. Né? Essas áreas elas tinham populações indígenas, é claro que numa densidade demográfica menor quando comparado com os outros grupos de humanos, né? Mas essas regiões elas foram invadidas e depois, com toda essa complexidade, né, elas sofreram ainda mais com o avanço da exploração. E aí entra, Zé, na questão do choque, quando nós pegamos sociedades humanas, né, com estruturas e formações dinâmicas, arranjos tão diferentes, certo? Do chamado, entre aspas, que eu abomino esse termo, mas vou usar entre aspas, tá? O homem branco com o homem indígena. Esse choque, cara, o resultado é a tragédia, é o genocídio e o etnocídio que nós estamos tendo até hoje, né? Além desse programa, também tivemos a ocupação agropecuária pelo agronegócio orientado pelos fundamentos do capitalismo. No primeiro caso, formação de pequenas propriedades, agricultura de alto consumo. No segundo caso, a consolidação de latifúndios, certo? Num processo de extermínio da cobertura vegetal nativa, extermínio esses que continua se repetindo ao longo do tempo, tá? Até os dias de hoje. Nossa, Coxa, de onde você tirou isso? Daqui a pouco vocês vão ver imagens de satélites, tá? Que mostram exatamente isso. Então, não estou falando ideologias pessoais ou quaisquer outras. Estou trazendo dados científicos. E detalhe, governamentais, tá? Governamentais, tá? Que vocês vão ver as fontes que eu vou citar a vocês, tá? Nesse caso, o que nós tivemos? Né? Um processo, muitas vezes, orientado pela grilagem de terras, né? Um processo que provocou ali uma retirada muito acelerada e brutal da cobertura vegetal, não respeitando nenhum fundamento do equilíbrio biogeossistêmico, sem contar na questão do equilíbrio social, né? E as consequências desse ciclo de devastação florestal permanecem até hoje. O detalhe é que muitas vezes com o aval do governo, tá? Financiamento público, de bancos públicos, para a consolidação desses espaços, tá? Basicamente, o ciclo de desmatamento da Amazônia, retirada das madeiras nobres, certo? Ateia fogo nas vegetações sem poder, sem interesse econômico, e aí, onde muitos desses incêndios, sem autorização, ou perdem e acabam perdendo o controle, como que está acontecendo agora. Aí depois vem colocar a culpa em índio, dizer que são os indígenas que começaram os incêndios. Me poupe, me economize minha beleza. Pelo amor de Deus, né? Enfim, depois que você, entre aspas, limpou a área, você entra com agricultura de grãos, tá? Quando o solo, principalmente nas áreas ao norte do Mato Grosso, certo? As áreas mais próximas, efetivamente, ao Rio Amazonas, se saturam para a agricultura, entram com as pastagens, e aí vem o outro problema, que entra com a braquiária, que não é dessa região, ela é extremamente agressiva, e quando ela vai entrando, e aí o Zé, na biologia, fala com muito mais domínio do que eu, entrando na floresta em si, ela vai provocando um sufocamento do banco de sementes, o que impede e dificulta
a renovação natural, né, da floresta, enfim, uma sucessão de tragédias. Tá? Quando essa área não serve mais, abandona e inicia-se um outro ciclo, né, de desmatamentos. E os efeitos são doenças só uma coisa. respiratórias, extinção e mortandade de animais, né, além de mudanças nos padrões hidrológicos da região. Pois é. Você falou da braquiária aí, né? É um exemplo de uma espécie exótica, né, que invade as regiões naturais. E isso dentro da biologia a gente trata como maior causa de extinção de espécies, né, que é a invasão biológica. Aí o cara fala, pô, mas como uma braquiária, uma gramínea, né, um pasto vai invadir a floresta? Não é que ele invade a floresta, né, mas aquelas áreas desmatadas, elas são invadidas pela braquiária, né, por essa gramínea e por outras gramíneas invasoras também, e isso faz com que a velocidade de restauração daquela floresta demore muito mais do que normalmente ocorria sem a presença dessas espécies exóticas, né? Então aí é o problema são exóticas. Nas estiagens elas secam, quando vem os incêndios se propaga ainda mais, né? Isso, exatamente. E ainda vai ter a formação de palhada, exatamente, né, que auxilia a propagação do fogo. E aí, moçada, olha só nessas imagens, né? Então aqui o ciclo do chamado sertanejo, certo? O modelo, percebam vocês, como eu falei, uma agricultura de alto consumo, né? O plantio com a matraca, literalmente, o plantio manual. Então ele pega, ele entrou, desmatou, ateou fogo numa área cinza no solo, nutre o solo por um período e planta. Quando perde a fertilidade, inicia um outro ciclo, certo? E aqui, um outro modelo, né, o chamado modelo orientado pela agricultura capitalista, que deixa muito claro que a expansão predatória, certo? Da floresta amazônica. Tá? Esse, sem apoio governamental, esse muitas vezes financiados com recursos públicos, para aquisição de maquinários, para plantio, para o custeio da safra e assim por diante, né? Então, de alguma forma, nós vemos que o Estado brasileiro, tá? Ele acaba sendo, de alguma forma, Zé, uma espécie de um tutor. E quando eu falo Estado, não estou falando do presidente A, B, C, D ou E, mas uma estrutura, né? Que vem se reproduzindo. Vamos considerar aqui o recorte temporal do século XX para cá. Vamos considerar essa fase mais contemporânea, século XX para cá. Né? Bom, enfim, aí nós temos a Zona Franca de Manaus, né? Que fruto aí de um modelo econômico desenvolvimentista implantado pelo JK. Vale a pena dizer aqui, pessoal, olha só, que ela foi criada pelo JK, mas a implantação efetivamente foi feita durante o governo, o período da ditadura militar, tá? Crianças, primeiro projeto, gravem aí no caderninho de vocês, tá? Na memória, primeiro programa governamental de desconcentração industrial, que sempre esteve no espaço paulista, eixo São Paulo-Rio, e depois fechando a triangulação com Belo Horizonte, certo? O eixo São Paulo, Rio, BH, certo? E a Zona Franca de Manaus, o primeiro programa governamental de desconcentração industrial, criando uma área com incentivos fiscais para a consolidação da indústria e o desenvolvimento de novas práticas econômicas não vinculadas à floresta. Um outro foi a BR-230, né? A chamada Transamazônica, né? Com uma extensão de mais de 4.000 quilômetros, certo? De ponta a ponta, certo? Rodovia esta que começa no município de Cabedelo, na Paraíba, certo? E se estende, certo? Praticamente até o município de Labrea, no estado do Amazonas, certo? Então vejam vocês aqui, ó. Aqui, esse trecho mais escuro, ele é pavimentado, certo?
Aqui é trecho projetado, esse trechinho, ela veio, parou do nada e começa do nada em outro, né? Bem tipo de obra aqui no Brasil. Vai. Quando ela chega aqui em Marabá, no Pará, ela para de novo, Zé. O asfalto. E aí continua o quê? Trechos intermitentes, certo? Até Altamira. Em Altamira, ela vai aqui até Labreia, sem asfalto algum. É terra. Olha aqui. Olha aqui na imagem, na chuva. O que acontece? É terra, meu. Terrão brabo. E aí entra o custo Brasil. Dificuldades de escoamento, movimentação de pessoas, cargas e tudo mais. A ideia da Transamazônica era criar uma rodovia que interligasse o Atlântico ao Pacífico. O que vale a pena lembrar, pessoal? Vários estudos já mostraram que a abertura de rodovias, sobretudo no ecossistema amazônico, abre um canal que vai de 0 a 200 quilômetros para cada margem de intenso desmatamento. Então, eles chamam, ao mesmo tempo, eixo, entre aspas, de progresso, entre aspas, porque que progresso, né? E também um eixo, um canal para a intensificação do desmatamento na região. Ah, Coxa, então quer dizer que não tem que ter rodovia? Tem que ter e precisa ter. O que precisa ter que não tem é uma atuação séria do Estado brasileiro, certo? No que diz respeito à fiscalização e combate ao desmatamento, sobretudo o ilegal. Pois é. Ô, Coxa, e aí tem uma questão, né, do período que a gente está falando, que é a construção, né, desse projeto, né, que era o projeto que era para integrar, né, a região norte e as demais regiões do Brasil, né, feito durante o período da ditadura, e aí também deixou também marcas, né, na construção dessa rodovia, né, e que alguns pesquisadores estima-se que aproximadamente 8.000 indígenas, né, perderam a vida, né? Então foi um conflito também, né? Continuação aí da guerra e do extermínio das populações indígenas. Sim. Durante a construção é uma guerra velada, né, Zé? Amazônia. Exatamente. Há 500 anos. Né? Uma guerra velada, né? Real, porém ninguém assume o nome, a nomenclatura guerra, né? Mas é indiscutível. Bom, a questão da mineração, temos que lembrar que, olha só, a região amazônica está numa região de alto potencial de minerais metálicos, né? Visto que 40% dela é, do ponto de vista geológico, uma estrutura cristalina, já falamos isso, rochas cristalinas com potencial de mineração de minerais metálicos, como cobre, manganês, bauxita, zinco, níquel, cromo, titânio, prata, platina, né? E nas áreas de bacias sedimentares, petróleo e gás. E hoje existem estudos que estão tentando ver se há uma conectividade entre a bacia sedimentar do Orinoco, na Venezuela, com a bacia sedimentar da margem esquerda amazônica. E há esse potencial, porque já foram encontradas jazidas consideráveis de petróleo e principalmente gás. E aí, cara, se encontrar, aí você vai ver a pressão mesmo em cima dessa dualidade, né? A questão estratégica, energética, econômica e a questão ambiental, né? Eu gosto de trabalhar, e aí é onde eu oriento aos alunos, a questão do bom senso e equilíbrio. Nem só ao céu, nem só ao inferno, nem só à terra, buscando o equilíbrio. Sabemos dessas demandas? Sabemos. Sabemos que sem energia e sem metal não tem atividade econômica? Sabemos. Mas temos que ter uma atividade econômica que seja o minimamente impactante, e existe tecnologia e conhecimento para isso, né? Temos que ter uma atividade econômica para atender também aos interesses nacionais, não só aos interesses dos grandes grupos econômicos, né? Que visam aí, eu diria, violentar, né? O solo, a superfície brasileira, garantir vultuosos lucros e deixar para nós aqui lembranças lindas, né? Maravilhosas, como essas que nós estamos vendo aqui. Uma ferida que nunca mais será cicatrizada, né?
quando não acontecem eventos como a de Brumadinho ou em Mariana. Quando não acontece, né? Então, vejam vocês. E o detalhe que muitas dessas áreas, principalmente a de mineração de minerais metálicos, estão em áreas de reservas indígenas. Entendeu? E aí você tem um confronto pesado, né? E um Estado brasileiro que, desde os primórdios, muito pouco fez por esta identidade étnica. Algumas questões, né? Alguns projetos, como o projeto Grande Carajás, projeto Trombetas, né? O projeto Alu Norte e Alumar, são os vários projetos governamentais, né? À época, conduzidos pelo Estado, mas hoje todos eles sob o domínio público, domínio do capital privado, né? Face às privatizações que ocorreram no Brasil a partir dos anos 90, com a inserção da política econômica brasileira ao chamado neoliberalismo. Projeto esse iniciado pelo então presidente Collor e depois consolidado, né, durante o Fernando Henrique e também outros que ocorreram durante o governo Lula, também com o atual, né, com o Temer e agora com o presidente Bolsonaro, certo? O projeto Jari, né, que visava a produção de celulose, e aí vem um grande equívoco, né? Não bastou aprender a tragédia que foi a Fordlândia, veio o projeto Jari, que consistiu em retirar a floresta nativa para a introdução de espécies, né? No caso, seringueiras para a produção de celulose. Porém, contudo, todavia, entretanto, né, esqueceram de consultar um biólogo, um botânico e outros profissionais da área para falar que a floresta amazônica é uma floresta o ecossistema amazônico é um ecossistema de alta biodiversidade, certo? Alta biodiversidade esta em que todas as espécies se interagem, certo? Então, a introdução de uma monocultura de seringueira não vai viabilizar da mesma forma que uma monocultura de soja ou de cana no interior do ecossistema, bem no meio. Por quê? Vou usar um termo equivocado, mas acho que vocês vão me entender. As espécies de vida, certo? Que coexistiam e se equilibravam, quando você altera o ambiente natural, você vai provocar simultaneamente extinções e proliferações desordenadas, configurando o que nós chamamos, entre aspas, né, de pragas. Que, na verdade, a praga não é ela, a praga foi a alteração, né? No caso do projeto Jari, tá? Hoje, ele ainda também atua na extração do caulim, né? Como também em projetos agropecuários. Aqui, desde o início, um projeto conduzido pelo capital privado. A questão das hidroelétricas, né? Então, nós temos aqui a usina de Tucuruí, a usina de Balbina. Olha a tragédia da Balbina que eu falei para vocês. Ó, inundou uma área de 2.360 quilômetros. Vou fazer uma continha simples. Ó, 2.360. Ó, dá mais ou menos 5,2 municípios de Assis, não cidade, municípios, que foram inundados com uma lâmina de água muito rasa, logo, sem potencial efetivo para a geração de energia elétrica, uma verdadeira tragédia ambiental na região norte do país, certo? A usina de Tucuruí, construída no rio Tocantins, né? A usina de Santo Antônio e de Giral, construídas no rio Madeira. E aqui eu quero destacar que essas usinas, elas alteram o fluxo natural das águas, concentrando mais águas. Quando nós temos chuvas maiores, aqui, ó, nesta região aqui, tá? Por conta delas estarem construídas, certo? O que acontece? O fluxo da água é retido, logo as inundações também acontecem em intensidade maior, tá? Não podemos deixar de citar também que as usinas hidrelétricas, tá? Apesar de serem renováveis, porque
utilizam a água que se renova pelo ciclo hidrológico, elas não são limpas. Nunca coloque numa questão de vestibular, numa redação, tá? Que energia hidroelétrica é limpa. Não, ela não é limpa. Ela é impactante, tá? Ela é renovável, mas não é limpa. Porque ela vai provocar desmatamento, deslocamento populacional, ribeirinhos indígenas, inviabilização de solos agricultáveis. Nossa, coxa, você está sendo extremista. Não, eu estou sendo real. E numa região como a amazônica, em que o potencial de energia solar é gigante, cabe, porque estamos na área equatorial, cabe a pergunta, será que vale a pena? Hoje, estudos já estão mostrando, por exemplo, no Rio São Francisco, construção de centrais de energia elétrica com placas fotovoltaicas que estão flutuando na área do reservatório do Rio São Francisco. Então, gente, demonstra que nós temos estratégias menos impactantes, ambientalmente falando, para gerar a energia elétrica que necessitamos para as demandas pessoais, econômicas, existenciais. Tá? E aí, a última, né, grande polêmica, a usina de Belo Monte, né, construída aí no rio Xingu, uma usina muito polêmica também pelos impactos ambientais, sociais, alteração do deslocamento dos peixes, né, sobretudo aí durante a Piracema, inundações, deslocamentos de ribeirinhos, tá? Vários estudos já mostrando que a dinâmica ecológica original está alterada, provocando proliferação desordenada de várias espécies, que está causando aí um desequilíbrio ecossistêmico, tá? Lembrando que no caso da usina de Belo Monte, ela é a maior 100% brasileira. Poxa, mas Itaipu, ela é binacional. Belo Monte é a maior 100% brasileira e a quarta maior do mundo, tá? E o desmatamento. Então, nós temos aqui, ó, o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, estão vendo que eu não estou trazendo dados aleatórios. Aqui demonstra, olha só, amarelo, desmatamento já acumulado. Desmatamento já acumulado. O vermelho, desmatamento entre julho de 2018 e agosto de 2019. Olha só o avanço. Olha o avanço. Tá? E sabe o que está segurando o desmatamento? As reservas indígenas e as unidades de conservação. Então, gente, olha só, e mesmo no meio delas, já há sinais. E isso aqui só não está inteiro desmatado porque ainda são áreas, em tese, protegidas por lei. Mas vejam que, e aí eu quero chamar a atenção, que o ciclo do desmatamento da Amazônia segue de leste para oeste, de sul para o norte, compreendendo aqui, ó, na borda oeste, não, desculpa, na borda leste, Pará, Maranhão, Pará, Tocantins, na borda sul, Mato Grosso e Rondônia. Estão vendo aqui? Tá? Depois, um outro mapa que também transmite, ó, a fonte, IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Então, veja que eu não estou falando chutes aleatórios, não estou atirando no vento, tá? São fontes oficiais. Depois, os efeitos do desmatamento, caminhando aqui para o final da minha fala. A destruição de habitats para inúmeras formas de vida, falo inúmeras, porque nós não sabemos, né, quantas as formas de vida existentes na Amazônia, nós não temos. Estamos longe ainda desse conhecimento, por falta de estudo, por falta de pesquisa, ainda mais o seu potencial de enfrentamento a muitas enfermidades atuais, extinções, reduções, proliferações desordenadas de forma de vida, alterações no regime de chuva na região, em outras áreas do país, empobrecimento do solo, intensificação dos processos erosivos, intensificação das mudanças climáticas, né? E o que o Estado pode e deve fazer? E a sociedade? Fiscalização, cumprimento de leis, ou seja, cessar a impunidade, não alimentar a biopirataria, melhorar o monitoramento e investir certo em infraestrutura, ou seja,
fazer o que tem que ser feito onde precisa ser feito e incentivar as políticas de desenvolvimento sustentável e economia local, que o Zé também vai abordar na fala dele. Ufa! Tudo certinho aí, crianças? Tranquilos? Zé? Se sobrar tempo, né? Vamos ver. Agora é com você, Zé. Vou minimizar a tela aqui, a minha, tá? Beleza, beleza. Bom dia para todos novamente, né? Entrou mais gente na sala. Meu nome é José Marcelo, para quem não me conhece, tem alguns alunos meus aqui, mas a maioria não é. Eu sou professor de biologia, né? Sou biólogo e eu dou lição genética para o 2º ano. E falar de Amazônia, para mim, é um prazer muito grande, né? Porque é uma região que, apesar de eu não ter assim um conhecimento amplo de tudo que eu vou falar aqui hoje, mas é uma região que eu conheço, né? E foi produto de estudo do meu doutorado, né? Durante o doutorado, eu trabalhei com um grupo de espécies de árvores que tem a sua distribuição predominantemente na Amazônia, né? E quando a gente estuda, eu fiz um estudo evolutivo dessas espécies. Então, eu fui para a floresta, encontrei essas plantas, coletei material biológico, folha, né, para fazer a extração de DNA e depois comparar o material genético dessas espécies, né, e reconstruir a evolução dessas espécies ao longo do tempo. Eu tive outras perguntas também, que foi compreender a reprodução, né, como que essas espécies, como o comportamento de reprodução das espécies ocorria. Mas sempre quando a gente quer entender a biologia e a biodiversidade de um determinado grupo, né, nós se pautamos em fenômenos que ocorreram no passado, né, em fenômenos geológicos. Então, antigamente a gente usava muito a geologia, a geografia para explicar o surgimento de espécies, né? Tanto que eu comentei no início que antes o que era um historiador natural, né? Então Darwin, o Wallace, os criadores da teoria da evolução segundo a seleção natural, assim como os geólogos lá, o Thomas Malthus, que também trabalhavam em diferentes vertentes, né? Não somente, mas observando um todo. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco da Amazônia, né? Aquilo que o Coxa falou no início, das diversas Amazônias que nós temos, né? Que o fato dela ser muito grande, muito ampla, a gente imagina que ela é uma repetição, uma coisa muito homogênea, né? Então, o objetivo meu aqui seria uma aula de biogeografia, né? Onde eu vou mostrar a evolução, a história da bacia amazônica, né? E como nós chegamos nessa biodiversidade que nós temos hoje. Tá? Eu vou pedir para que vocês, em qualquer momento da minha apresentação, também podem interromper, tá? E realizar perguntas, tanto os professores como os alunos, tá? Podem interromper. Parte dessas fotos que eu vou utilizar na apresentação são fotos minhas mesmo, algumas outras não, que apresenta referência. Só um minuto. Tá. Então, o termo quando eu vou falar aqui de Amazônia, né, o Coxa falou daquelas definições, né, do que seria a Amazônia legal, o que é o território do ecossistema amazônico, e eu vou tratar aqui do ponto de vista de toda essa região, né, não somente da Amazônia brasileira. Aí, quando a gente fala em Amazônia, a gente pensa todos aqueles recordes, né, que a Amazônia detém. Então, o que define a região amazônica em si todos os rios, né, que desaguam no Rio Amazonas, né? Então, todos aqueles rios que desembocam no Rio Amazonas, a forma que a gente conhece como a Bacia Amazônica, é a maior do mundo, maior bacia hidrográfica, né? É o maior rio também, maior floresta tropical do mundo e que detém a maior biodiversidade. Então, nós temos aí inúmeros números, né, de espécies de plantas, mamíferos, aves, fungos. Então, se a gente for falar então de micro-organismos, insetos
né? Essa é uma infinidade. E apesar de ser a que detém todos esses recordes, né, nós sabemos que ela ainda é muito pouco conhecida. Então, grande parte da Amazônia ela desaparece, ela some, ou das espécies, elas somem antes mesmo de ser descobertas. Então, o pesquisador Cid Ferreira, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, ele tem uma fala que ele fala: a biodiversidade da Amazônia ainda é pouco conhecida e acredita-se que aproximadamente 3% dela tenha sido catalogada, né? Então, somente 3% de todas as espécies, aqui eu estou falando de todos os grupos de seres vivos, né? Não só de plantas, animais, mas detêm um nome científico e foram descobertas, né, pela humanidade. O Cid Ferreira é o professor também que descobriu a maior folha do mundo, a maior folha de cotiledônia do mundo, né, a cocoloba. Essa folha está em exposição hoje lá no herbário do INPA, né, quem tiver a oportunidade de visitar em Manaus. Quando a gente pensa em floresta amazônica, né, a gente, como comentamos ali na fala do Coxa, a gente vê esse tapete verde, né, essas terras baixas com alta pluviosidade, né, muita chuva, que dá uma aparência de homogênea, né, de que as espécies que ocorrem ali se repetem, né, assim como a gente observa nas florestas temperadas, né, mas isso é uma ideia equivocada, tá? Porque até mesmo dentro dessa vegetação, né, que é essa vegetação de terra baixa, nós vamos ter diferentes formações florestais. Tá? Então, eu vou mostrar primeiro para vocês aqui essas divisões, né? Então, nós dividimos a vegetação amazônica em florestas que sofrem interferência da cheia dos períodos chuvosos, né? Que são as florestas inundáveis, e as florestas de terra firme. Né? As florestas de terra firme, essas, então, que estão próximas aos rios. Mas mesmo essas florestas de terra firme, nós podemos observar diferentes tipos de vegetação, né? Então, as regiões mais altas, os chamados platôs, né, eles vão ser onde nós vamos ter a maior altura de floresta, né, onde nós temos a presença de solos mais argilosos e vai ter uma biodiversidade e uma densidade maior também de seres vivos. Na floresta de vertente, é a floresta já mais inclinada, né, que sofre essa interferência e que pode também ter interferência de solos arenosos. Então, é como se fosse uma floresta de transição, onde a floresta abaixa um pouco do céu, né, a altura, e a biodiversidade começa a diminuir um pouco. Uma vegetação muito, muito peculiar é o que a gente chama de campinarana. Tá? Campinarana é uma vegetação amazônica com influência de solos argilosos. Então, nessa vegetação, nós vamos ter, ou melhor, de solos arenosos, desculpa. Nessa vegetação, nós vamos ter plantas muito mais baixas, com aparência de savana, de cerrado, né, em alguns pontos. Tá? Em outros, com uma floresta um pouco mais alta. Né? Ela tem uma biodiversidade um pouco menor, mas permite muita entrada de luz. Tá? Então, a campinarana. E isso favorece a formação daquelas plantas que a gente chama de epífitas. Orquídea, bromélia, as plantas que dão no alto de outras plantas. Sem ser parasita, né? Elas só se fixam nessas plantas. E ainda dentro da floresta de terra firme, né, nós vamos ter a floresta de baixio. Aqui é aquela floresta próxima aos igarapés, né, que são os córregos da Amazônia. Então essas florestas, elas são florestas que têm uma composição de espécies diferente também. Né? Quando a gente fala de plantas, são florestas que vão ter um número de palmeiras muito abundante, uma grande diversidade de palmeiras. Açaí, né, entre outras palmeiras também, e muitas delas são utilizadas para alimentação, assim como o açaí. A gente conhece só o açaí, né? Mas quando você vai para a Amazônia, você tem o açaí, o patuá, a abacaba, que são todas palmeiras que produzem frutos, e esses frutos também são comestíveis, que nem o açaí. Então, um potencial aí
para exploração, né, o uso da biodiversidade. E quando a gente observa até mesmo essa vegetação de terra firme, a característica da floresta amazônica ela é ser estratificada, né? Então, ela é uma floresta que vai ter vários estratos, né? Você tem o estrato emergente, que são aquelas árvores que passam a altura da floresta, né? O dossel, que é onde a maioria das árvores ocupam a sua copa, e é onde está a maior biodiversidade da Amazônia, né? Está no dossel, e grande parte dela é desconhecida, né? Já que nós temos que subir e chegar nesse ambiente. O subbosque, o estrato herbáceo, né? Onde vão ter ervas ali, arbustos. Então, é uma floresta também muito diversa e múltipla entre seus estratos. Então, essas daqui são as florestas que nós observamos dentro daquele tapetinho, né? E dentro da terra firme, que não sofre a inundação. Nós ainda temos as florestas inundadas, né? Que são as florestas que durante o período mais chuvoso, né, sofrem a interferência das cheias dos rios. Tá? Então, elas ficam alagadas durante esse período, né? E nós temos as várzeas e os igapós. Né? Aí as definições são conforme o tipo de vegetação. Né? A várzea tende a ser uma floresta maior, com árvores de maior porte, e o igapó tende a ser uma floresta que está mais sujeita à inundação, por isso vai ser uma vegetação um pouquinho menor. Vocês observam que dentro daquilo que a gente tem como imagem da Amazônia, né, aquela extensão grande de vegetação, nós temos diferentes ambientes. Né? Mas a Amazônia não é só essa planície, né, como a gente costuma falar. Tá? A Amazônia também tem as regiões mais altas do Brasil. Né? Então, nós temos lá o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, irmãozinhos ali, que são os dois pontos mais altos, né? Próximo de 3.000 metros de altura. E aqui nós temos também um gradiente, né, de floresta, onde a vegetação vai mudando até chegar nos campos de altitude, né? Então, uma flora também única. E sem falar do Monte Roraima, né? Essas duas formações próximas ali ao Planalto das Guianas, né? E é a maior formação montanhosa plana do mundo. E aqui nós temos uma das áreas mais antigas também do planeta. Né? Esse solo, essa formação, ela data de 2 a 3 milhões de anos. Tá? Então, é uma das regiões de terra mais antigas do planeta. E uma vegetação única, né? Uma vegetação única que ocorre desde a base do Monte Roraima, onde a gente vai ter savana, vamos ter vegetações de altitude, até no seu alto também, com uma flora e uma fauna única. Nós temos rios, desde pequenos rios, os famosos igarapés, até os grandes rios com suas praias, né? E temos também cachoeiras, né? Então, o fato de ser uma planície, nós temos quedas. Essas fotos são lá próximo de Manaus, de Presidente Figueiredo, né? Uma região com grande quantidade de cachoeiras, muito turística, um potencial muito grande para ser explorado, ainda explorado. E, é claro, sem falar dos rios, né? Nós temos rios e temos a formação de ilhas, então são milhares de ilhas que compõem a bacia amazônica, né? E cada uma delas aí vão ter características também únicas. O objetivo da nossa aula aqui hoje é mostrar, né, como essa Amazônia é diversa e tentar explicar para vocês como que se formou a bacia amazônica e como que se originou e se mantém essa biodiversidade que a gente conhece. Por que que a Amazônia é a região com maior biodiversidade no mundo? A floresta tropical com a maior biodiversidade, né? Então, nós vamos ver quais são os aspectos geográficos, né? A gente vai voltar um pouco na história do planeta para entender isso, os aspectos climáticos e os aspectos biológicos que sustentam a origem, né, e a manutenção dessa biodiversidade tão grande da floresta amazônica.
Eu vou começar com os aspectos geográficos, né? Então, para a gente entender que a floresta amazônica, essa floresta tropical, a floresta tropical, de forma geral, ela não é só a floresta amazônica, né? Então, nós vamos ter a floresta tropical africana, a floresta tropical da Indonésia, né? Então, todas essas florestas, elas fazem parte de uma única floresta ancestral, né, que se separou. Então, nós temos composições de florística semelhante em áreas próximas, né? E o que eu quero mostrar para vocês é entender esse processo de evolução da formação da floresta tropical amazônica. E para isso, a gente tem que começar lá no início da história do planeta mesmo. Oi. Fala. Me permite aí, só um complemento. Pode falar, coach. Juntando geografia. Quando eu trabalho com eles a parte de geologia, né, em especial aí dentro da teoria da deriva continental, foi exatamente né, esse um dos elementos usados na construção da teoria. Exatamente, né? E não só isso, né? Então latitude. Tá tudo na mesma latitude, né? Nós temos várias evidências, né, desse processo, a própria costa, né, dos continentes, mas também a distribuição de animais, né? Então nós temos, por exemplo, antes da separação dos continentes, nós tínhamos o domínio dos répteis, né, dos dinossauros. E a distribuição de fósseis mostra isso para a gente. Então a gente tinha espécies que ocupavam a região da África e da América, né? Uma única região, que antes estavam unidas. Então, são muitas evidências, né, disso. E aqui, Coxa, eu quero listar nesses pontos, aspectos geográficos, né, alguns eventos que foram muito importantes para a construção do que a gente chama hoje de bacia amazônica. Né? Então, o principal, ou melhor, o primeiro deles é justamente a separação dos continentes. Né? Então, a separação dos continentes criou ali, isolou essas espécies. Então, nós já tínhamos, né, floresta tropical. A grande maioria das florestas eram de pinheiros, de gimnospermas, mas as angiospermas já estavam colonizando, né, todo o planeta. E nesse período, né, logo após a separação dos continentes, a bacia amazônica ela corria no sentido inverso. Tá? Então, em vez de ser de leste para oeste, né, os rios corriam de oeste para leste. Ou melhor, leste para oeste, ou melhor, desculpa, inverti aqui. Né? A bacia normal corre de leste para oeste. Nesse período, ela corria de oeste para leste. Então, acabava desembocando lá no alto da América. Né? Então, todos os rios fluíam no sentido contrário. Tá? Por quê? Porque ainda não existia a formação dos Andes. Tá? Então, todos os fluxos dos rios iam para o sentido contrário. E aí a gente entra no segundo fenômeno, né, do segundo evento geográfico que moldou a bacia amazônica, que é o surgimento dos Andes. Tá? Então, isso daí, as datas são muito variadas, né, para esses eventos, e elas têm sido mudadas ao longo das descobertas, né, mas a gente data aí entre 20 a 8 milhões de anos atrás, né, o encontro, então, das placas tectônicas ali, sul-americana e a de Nazca, fez com que ocorresse a formação da maior cordilheira de montanhas do mundo, né, e que mudou totalmente a formação, né, hidrológica e a formação geográfica da bacia amazônica. Tá? Então, a bacia amazônica agora passou a fluir no sentido que a gente conhece hoje. Então, o surgimento dos Andes, né, fez com que os rios fluíssem em direção ao Atlântico. Tá? E durante esse processo, ocorreu também a formação de um grande lago na Amazônia. Né? Então, uma região mais baixa da Amazônia, que é a região hoje que a gente conhece como a Amazônia Ocidental. Tá? Então, aqui vocês têm uma imagem, apesar dela não estar muito boa, né? Ela mostra lá 30, 24 milhões de anos, então com os rios ainda fluindo em direção ao norte da América.
né? E aqui, após a formação da cordilheira, com a formação de um grande lago amazônico e depois os rios fluindo em direção ao Oceano Atlântico. E formando essa trama, essa malha, né, de rios que a gente conhece hoje. E aqui é muito importante a gente observar, né, o quanto de divisões geográficas nós temos pela formação desses rios. Tá? Então, o isolamento que esses rios proporcionaram, né, são muito importantes para a gente explicar a biodiversidade da Amazônia. A gente vai ver um pouquinho adiante isso. Então, nós vimos aqui separação dos continentes, né, o surgimento dos Andes, que moldou toda essa bacia. E outro fenômeno que foi muito importante para explicar e para enriquecer a biodiversidade amazônica foi o que a gente chama de grande intercâmbio americano, tá? Que foi quando ocorreu uma complexa formação, né, que resultou no Istmo do Panamá. Então, unindo a América do Sul e a América do Norte. Então, isso proporcionou um intercâmbio de espécies, né? Espécies que antes não poderiam circular e ocupar regiões do norte, se deslocaram para o norte e o mesmo ocorreu para o sul. Observem aqui que muitas dessas espécies representadas aqui são espécies já extintas. Tá? Nesse período, era o período do domínio de grandes savanas, né? E as espécies era chamada megafauna, né? Aquela espécie aquela composição de espécies onde ficam conhecidos os mais conhecidos, o tigre-dente de sabre, o mastodonte, que seria o elefante sul-americano, o tatu gigante, não vou lembrar o nome agora, mas também um mamífero de grande dimensão. Então, essa formação do istmo proporcionou esse intercâmbio entre espécies, que também ajuda a explicar a riqueza de biodiversidade da Amazônia. E além desses eventos do passado, né, que explicam a Amazônia, nós temos fatores atuais também que contribuem para essa biodiversidade. Tá? Então, com a formação da Cordilheira dos Andes, né, impediu que grande parte da circulação das correntes de ar passassem através da América. Né? Então, a Amazônia ela sofre a interferência principalmente de uma corrente de vento, tanto que falam que a Amazônia ela é adubada, né, nutrida pelo deserto do Saara, porque é uma corrente de ar que pode trazer, né, poeira e nutrientes, sais, minerais, para a floresta amazônica. E à medida que essa corrente de ar adentra a floresta, né, você vai ter um gradiente de umidade. Né? Então, a porção mais ao leste, nós vamos ter as florestas mais secas. Né? E a porção ocidental, nós vamos ter a floresta mais úmida. E isso reflete também na biodiversidade. Tá? As regiões mais úmidas vão ser as regiões onde vai ter a maior biodiversidade. Só para vocês terem uma noção disso, né, em orquídea, né, que é um dos grupos que eu já estudei, eu trabalhei durante o mestrado, a Amazônia, ela tem, geral, ela tem conhecida 2.500 espécies. Só a Colômbia, a Amazônia colombiana, ela tem 3.000 espécies. É claro que isso também reflete uma falta de amostragem no Brasil, uma falta de conhecimento das espécies brasileiras, né? Mas mostra também como a Amazônia Ocidental, a Amazônia do Oeste e da Amazônia colombiana e peruana são muito, muito ricas. E outro ponto de vista, né, geográfico, aqui... José, Oi, fala. você pode voltar à tela anterior só um pouquinho, por favor? Esqueci de comentar dos rios voadores. Poxa, é isso? Tá, verdade. Que bom que você me lembrou. Tá? Então, vamos lembrar aqui que a formação da cordilheira, né? Então, apesar de toda a umidade que chega, ela vai se acumulando, aumentando a sua concentração à medida que chega na Amazônia Ocidental,
né? E ela choca com os Andes. Então, toda essa umidade ela não consegue atravessar a Cordilheira dos Andes, ou pouco atravessa, né? E ela é direcionada, toda essa umidade, toda essa chuva produzida pela transpiração dos vegetais da floresta amazônica, principalmente, né, vai ser trazida para a região sul e sudeste e vai irrigar, né, a área mais produtora de alimento ou mais produtiva, né, do Brasil, que são essas Por isso é regiões. importante a gente chamar a atenção, né? Uhum. Eu vi esses dias uma reportagem, cara, que assim, me coçou o fígado. Me coçou o fígado, tá? Deixa eu abrir minha webcam aqui. Isso. Um desses canais aí voltados ao agro, pela TV fechada, dizendo Sim. assim, essa foi uma reportagem, depois a outra colocação minha, que a repórter dizia, né? Enquanto houver o boi no Pantanal, o Pantanal está preservado. Não. Vamos fazer a separação? Primeiro, que o boi não é nativo do Pantanal. Então, pela fala dela, um leigo pode entender: o boi contribui para o Pantanal. Não, ele não contribui. Podemos dizer que a pecuária, de todas as atividades econômicas, é aquela que tem uma pegada ecológica um pouco menor do que as outras. Mas o Pantanal já existia, muito bem obrigado, antes do boi. Vamos deixar isso claro. Né? Caso alguém tenha visto essa reportagem. Outra coisa interessante também, Coxa, é a gente lembrar que essa região que a gente vive, né, sul e sudeste, é uma região que a gente fala que é uma região de zona de alta pressão, né, que é aquela região onde naturalmente ela é uma região seca, né, devido às correntes de vento. Então, em todas as latitudes do planeta, né, se a gente pegar na África, a gente vai ter o deserto da Namíbia. Se a gente pegar lá na Austrália, a gente vai ter o deserto australiano. Então, é uma região desértica, né? E a gente só tem floresta tropical aqui, né? E a gente só tem um clima apto ao agro por causa da existência da Amazônia e das Cordilheiras dos Andes. Então, é esse aspecto. A única garantia de água e umidade de Manaus a Buenos Aires é a existência dos Andes enquanto agente geológico natural e a dinâmica dos rios voadores. Então, exatamente. Dentro dessa perspectiva, as pessoas precisam entender que a floresta em pé, vamos fazer uma leitura econômica, se é o que entendem mais, a floresta em pé é a única garantia da viabilização do agro no Brasil Central. Sim. E aqui no Centro-Sul, onde nós estamos também, sem floresta, os serviços ambientais da floresta, vamos usar esse termo, né, porque nós construímos o termo serviço, né, mas a função ecológica dela, a nos servir, ou nós nos apropriando desses serviços, se ela inexistir, dinheiro nenhum vai conseguir restabelecer essa dinâmica. Reverter. Não vai ter reversão, né? E isso não quer dizer que as regiões amazônicas também não podem ser produtivas agronomicamente. Sim. Né? Nós temos, isso daí de repente pode ficar para um outro momento, mas nós temos que ver mecanismos, né, que desenvolvam renda e produção, mas que mantenham também a floresta em pé, né, gerando todos os seus serviços ecológicos fundamentais para nós e para todo o planeta. Tá. E dentro dos aspectos climáticos aqui que eu gostaria de destacar, né, muito importante para a formação da biodiversidade amazônica, além desse fator atual, que é a formação, né, da umidade e que irriga o sul e sudeste, é a história do clima nos últimos milhares de anos. Né? Então, para a gente entender a biodiversidade, nós temos que entender a oscilação climática ao longo desse tempo. Tá? Então, aqui eu tenho um gráfico para vocês que mostra uma estimativa de variação de temperatura, né, ao longo dos últimos 400 mil anos. Então, mostra para a gente que a temperatura ela subiu e caiu por diversas vezes ao longo do que a gente chamou do período Pleistoceno. Esse daqui é um antes do período da humanidade, né, que é esse último período aqui
que seria de 10 mil anos, onde a temperatura só aumentou. E aqui é interessante observar, ó, que a temperatura atual, a gente não teve registro, pelo menos nos últimos 400 anos, de uma temperatura igual. É claro que não significa que nós não tivemos temperaturas maiores, o planeta já foi muito mais quente em um tempo mais distante, né? Mas nesse período ele requer uma certa estabilidade, ele mostra para a gente que tem uma estabilidade, apesar das oscilações, né? E nós temos grandes períodos glaciais, onde a temperatura é baixa, então grandes períodos com temperatura baixa, e pequenos períodos que a gente chama de interglaciais, que é onde a temperatura está próxima do que a gente observa hoje. Tá? Então, mais ou menos, nós teríamos mais períodos glaciais, né? Aproximadamente 50, 100 mil anos de períodos glaciais para cada 10, 20 mil anos de período interglacial, período mais quente. Tá? Então, essa é a história dos últimos 400 milhões de anos. E o que isso refletiu na biodiversidade? Quando a gente tem um aumento da temperatura, a gente vai ter um aumento também da umidade, né? Então, um aumento acelera todo o processo do ciclo da água, né? Aumento de tempestade, aumento de pluviosidade e favorece a formação de florestas, a expansão de florestas. Durante os períodos secos, os períodos glaciais, vamos deixar bem claro aqui que durante esses períodos não significa que o globo inteiro se congelou, tá? Mas principalmente as regiões do hemisfério norte se congelaram. E o hemisfério sul, ele não se congela, mas ele se torna muito mais seco, fica árido, né? Então, durante os períodos glaciais, nós vamos ter redução das florestas e avanço das savanas. Tá? Então, no período glacial, reduz a floresta. No período interglacial, com o aumento da temperatura e da umidade, as florestas se ampliam. Tá? E para esse gráfico, é muito interessante para a gente entender uma das teorias que explicam a biodiversidade da Amazônia, tá? Que é a chamada teoria dos refúgios. Né? Então, a gente tem que entender que o planeta passa por ciclos glaciais e interglaciais para explicar a teoria do refúgio, que é um dos itens que eu listei aqui dentro dos aspectos biológicos para a origem e manutenção da biodiversidade da Amazônia. Tá? A teoria dos refúgios, ela diz que durante os períodos glaciais, quando a floresta ou o planeta estava mais frio e seco, a floresta amazônica ela foi fragmentada. Então, a floresta amazônica, num período interglacial, estaria ampla, grande, né, no território, e durante o período glacial, a floresta diminui e fica restrita a fragmentos. Tá? Esses fragmentos formaram o que a gente chama de refúgios, né? Refúgios de biodiversidade. Então, essas espécies se isolaram, né? Ficaram isoladas. Então, aqui a gente tem um isolamento geográfico entre as espécies. Milhares e milhares de anos de separação sobre pressões evolutivas distintas, né? Então, ambiente diferente, clima diferente, essas espécies se diversificaram. Tá? Então, tornaram diversas espécies. E durante os períodos glaciais, ou melhor, os períodos interglaciais, onde a temperatura era quente, a floresta voltava a se unir. Tá? Então, unindo novamente toda aquela biodiversidade. Então, as populações isoladas, elas vão sofrer esse processo de evolução, né? Divergindo, se tornando uma diferente das outras, até o ponto de se tornarem espécies distintas. Uma vez que a floresta se une novamente, nós vamos ter um número muito maior de espécies do que anteriormente. Então, essa é a teoria dos refúgios. Só um minutinho. Eu vou para a apresentação só um minuto, tá? Porque eu não sei porque uma foto aqui saiu do local.
Vamos lá. Rapidinho. Aí. Aí. Então, a teoria do refúgio, né, é a principal teoria que explica a riqueza de espécies na Amazônia, de forma geral. Essa teoria, né, ela é sustentada principalmente porque nessas regiões onde a gente imagina que existiram os refúgios, são regiões onde tem regiões que a gente fala que são regiões de endemismo. Existem espécies que só ocorrem lá. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse refúgio da Guiana, nós vamos ter espécies que só ocorrem no refúgio da Guiana, espécies que só ocorrem no leste do Peru. E as outras regiões são regiões onde combinam espécies de diferentes refúgios. Outra teoria que se soma à teoria do refúgio é o fato de que as espécies podem se especializar, né, e se adaptar a diferentes áreas. Tá? Então, esse rapaz aqui é o Wallace, né, o pai da teoria da evolução, junto com Darwin, né, a teoria da evolução segundo a seleção natural. Então, Darwin e Wallace chegaram à conclusão que, quase que em tempo muito próximos, né, que as espécies elas se originaram, elas surgiam a partir de espécies ancestrais, né? Então iam somando modificações ao longo do tempo, né? E isso criava espécies novas. Darwin e Wallace, eles ambos tiveram grande contribuição, né? Darwin ficou o mais famoso pela teoria da seleção natural. Hoje tenta-se resgatar a imagem de Wallace, né? E Darwin, apesar de ter um acervo, né, escrito muito mais amplo do que o Wallace, né, ele tinha alguns vícios, né, de lamarckismo, né, da teoria evolutiva anterior, onde as características elas eram adquiridas e passadas adiante, né? Hoje que a gente sabe que não ocorre, ou na maioria das situações isso não ocorre. E o Darwin ele também não soube explicar muito bem o papel do isolamento geográfico. Eu separar duas populações para que aquelas duas populações se diferenciassem, né, e se tornassem duas espécies. Tá? O Wallace não. O Wallace a gente pode falar, usando aquela piada, aquele meme, né, da internet, que fala que é o raiz e o Nutella, né? O Wallace ele era o naturalista raiz. Tá? Então ele viveu, ele não era lord, né, nobre, diferente do Darwin. Ele não era rico, ele era autodidata, botânico, e ele fazia essas expedições às regiões tropicais como recurso financeiro, coletando seres vivos do Novo Mundo, né, e levando ele para a Inglaterra. Né? Então eles são ingleses, né, ambos conterrâneos também. E o Wallace, ele passou grande parte da vida na Amazônia, coletando animais e vegetais, e também na floresta tropical da Indonésia. Tá? E no período que ele viveu na Amazônia, ele construiu grande parte da sua teoria da seleção natural. E ele observou que os rios tinham um papel muito importante na construção ou na criação de novas espécies. Então, ele observava, por exemplo, que espécies separadas por rios eram muito parecidas, né? E essas espécies eram mais distintas de outras espécies que ficavam mais distante. Né? Então, ele observou que existia esse parentesco morfológico, né? Essa semelhança morfológica entre espécies próximas, divididas por rios, e espécies mais distantes de outras regiões. Ele já dividiu
ele já dividia, né, a Amazônia em 4 sub-áreas, né, ou sub-amazônias, ou regiões de endemismo. Ele chamou a região da Guiana, região do Equador, do Peru e do Brasil. Hoje se conhece 8 áreas de endemismo. Então, essas 8 áreas amazônicas são áreas de grande concentração de espécies exclusivas. Então, isso que eu quero dizer quando eu falo endemismo, são espécies que só ocorrem nessas regiões e não ocorrem nas outras. E nós temos esse mosaico, ele pode ser observado ou ele pode ser diferente quando a gente analisa diferentes espécies. Então, esse pode ser as áreas de endemismo quando eu analiso os primatas ou os mamíferos. Mas quando eu vou analisar os vegetais ou uma determinada família de vegetal, eu vejo que o padrão de distribuição de áreas é totalmente distinto. Então, esses padrões de mosaicos faz com que a floresta amazônica seja ainda mais única, e quando eu quero dizer única, não no ponto de vista dela ser uma coisa só, mas ela também ser extremamente diversa, com diferentes regiões e diferentes composições de biodiversidade. Então, a gente está muito acostumado com essa ideia, vamos desmatar um pouquinho, porque tem muita Amazônia, você vai de avião, você fica 3 horas sobre floresta, ou vamos desmatar porque os outros países desmataram e nós não podemos desmatar. Então, nada disso é justificável, do ponto de vista que existem muitas Amazônias, e do ponto de vista também que essa Amazônia ela é muito ampla. Então, quando a gente fala de uma pequena destruição, que para nós parece pequena, por exemplo, o Mato Grosso, que antes era quase que metade do domínio da Amazônia, agora não, só pasto, parece pouco, mas isso é do tamanho de muitos países da Europa. Então, é uma área muito grande que a gente acaba perdendo, e grande parte dessa biodiversidade a gente nem chega a conhecer. Ela já é perdida. Estou acabando, tá? Vamos lá. Então, nós vimos, aqui eu listei para vocês os aspectos geográficos, os 3 fenômenos, os 3 eventos principais aí que favorecem a biodiversidade da Amazônia, então a separação dos continentes, o segmento dos Andes e a formação do Istmo do Panamá. Tá? Então, esses fenômenos mais distantes são muito importantes para a formação da bacia amazônica, como a gente conhece hoje. Os eventos climáticos, os ciclos glaciais, e esse gradiente de umidade explica também essa diferença e essa biodiversidade da Amazônia. E a gente não pode separar nada disso, nem geográfico, nem o climático, porque foi isso que resultou nos aspectos biológicos que eu separei. E aqui, dentro do tema biologia, acho que é o que mais pode aparecer nas provas de vocês, é a explicação para a biodiversidade utilizando a teoria dos refúgios. Muitas outras teorias têm surgido para explicar a biodiversidade. As áreas de endemismo é uma, tá? E isso tem somado aos conhecimentos do refúgio. Então, a gente não vai negar a teoria do refúgio, mas a gente sabe que isso, somado a outras características, forneceram uma grande biodiversidade. Tá? E só para concluir, a gente fala que é a área mais rica do globo, e o que é essa riqueza? Quando eu falo que a Amazônia ela é rica, ela tem uma grande biodiversidade, não necessariamente eu estou falando de riqueza do subsolo. Ou melhor, será que a riqueza está no registro fóssil, ou está no fóssil deixado de milhões de anos, ou ela está nisso que a gente viu que está sendo construído ao longo dos milhares de anos. E eu roubo aqui a palavra do neurocirurgião Siddhartha, que ele fala que a riqueza da Amazônia não está no petróleo, não está nos recursos minerais, mas está dentro dos seres vivos.
né? Está dentro do DNA desses seres vivos que tem sido construído ao longo dos milhões de anos, né? E quando você perde uma espécie, você perde toda uma história do planeta, né? E toda a história do ser humano também. E quem detém... milhões e destruída em um século, né, Zé? Exatamente. Então a gente perde toda a história da humanidade, toda a história do nosso planeta, né? E quem detém a maior parte desse conhecimento hoje sobre a biodiversidade amazônica são os mais de 180 povos indígenas que ocupam a sua região. Então, esses povos, eles estão lá há milhares de anos e detêm um conhecimento muito amplo sobre a Amazônia e sobre a biodiversidade e o uso dessa biodiversidade, né? Então fica aqui uma provocação e um convite para os futuros cientistas aí também, né? E descobrirem a verdadeira riqueza da Amazônia, né? E aí vai para os trabalhos dos biólogos, dos agrônomos, dos geólogos, dos antropólogos e dos sociólogos, para entender toda essa riqueza. E eu fecho a fala, Coxa, antes da gente conversar um pouco, com a frase do Chico Mendes, né? Chico Mendes, para quem não conhece, foi um dos grandes lutadores pela causa da Amazônia e pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? E Chico Mendes, ele foi assassinado, né, devido às suas lutas, e deu origem ao ICMBio, né? O nome dele deu origem ao o maior órgão de fiscalização, né? Que é o Instituto Chico Mendes, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. E o Chico Mendes tem uma frase que eu acho que é muito importante para a gente desconstruir uma imagem que hoje é construída, e que ele diz: os seringueiros, os índios, os ribeirinhos, há mais de 100 anos ocupam a floresta. Nunca ameaçaram. Quem ameaça são os projetos agropecuários, as grandes madeireiras e as hidrelétricas com suas inundações criminosas. E aí, saiu por aqui, deixo aberto aí para a gente conversar, ou perguntas, questionamentos. E aí, gente, alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Nada? Elaine? Não, eu falo que esse horário é terrível, né? Acho que antes era de acordar, depois é a vontade de comer, né? O almoço, né? A fome, né? Mas eu queria só dizer uma coisa, assim, que como é bom ver isso, que a gente ouve falar da riqueza nossa da Amazônia, mas a gente não tem noção, né? É uma coisa que nós brasileiros, eu vou falar por mim, desde pequeno você tem sonho de conhecer o Nordeste, você tem sonho de ver praia, mas você nunca pensa de ir no Amazonas. E eu recebi muito estrangeiro em casa por causa dos intercâmbios, e a primeira coisa que eles querem ver, que eles veem, que eles mais falam, o sonho deles é conhecer a Amazônia. E eles vão, eles pagam inclusive muito caro, eles ficam uma semana lá, eles pagam, há 2 anos atrás era 8 a 10 mil reais. Para eles é prioridade, eles falam que a gente está que o nosso país é maravilhoso, que tem essa riqueza, e às vezes a gente não valoriza tanto, né? Ano passado, eu comecei a olhar Roraima, Tocantins, procurar umas fotos, eu fiquei encantada. Teve umas fotos que o José mostrou aí, que, gente, que é isso? É lindo demais, né? É uma coisa para a gente pensar mesmo, e o que a gente pode fazer para cuidar. E nem semana passada eu estava conversando com uma pessoa, e como é difícil, o que eu poderia fazer? Eu me sinto tão pequenininha diante de tudo que está acontecendo. Ele falou: Elaine, se você já é aquela que recicla o seu lixo, que você não joga lixo na rua, que você cuida de animais, não maltrata, você já está contribuindo. Então é que a gente começa a fazer essas pequenas partes mesmo, né? Cuidar, de mostrar, mas assim, ó, maravilhoso, viu? Eu sabia que o tema ia ser bom, mas não esperava que fosse tanto, porque nem tudo a gente sabe, né? E o que vocês falaram, se você tem 38 anos, coxa, eu tenho 53. Então, você imagina o que eu estudei, o que eu sabia da Amazônia? Nada, quase, né? A gente não tinha nem noção. Hoje nós temos acesso na internet a ver tanta coisa, né? Mas assim, vocês estão de parabéns. E eu queria agradecer e parabenizar os alunos que, embora seja sábado, com tanta coisa para fazer, eles estavam aí firmes, né? Que eles também merecem muito, assim, eles estão galgando, né? Aos pouquinhos, né?
Parabéns, obrigada a vocês dois e obrigada aos alunos. A Thaís, que está aí com a gente também, que é minha parceirinha sempre, né? Então, assim, a Adri, o seu Maia e o Rodolfo, o seu Rubens já falou a parte comigo também, eu já falei que foi um sucesso o aulão, porque é, né? Então é isso. Um bom descanso para vocês, bom final de semana e a gente está junto já, segunda de novo, né? Tá? Parabéns mesmo. Beleza. Então, crianças, legal. Um ótimo final de semana para todos vocês. Obrigado. Eu falo crianças, vocês sabem a forma carinhosa de chamá-los em aula, né? Um beijão para vocês aí, tá? A Elô também esteve presente, tá? E muita luz aí. Um ótimo final de semana. Zé, nosso primeiro de muitos, Zé. Um abraço, vamos combinar outros aí. Com certeza. Valeu, professor. Obrigada, meninos. Valeu. Parabéns, meninos. Parabéns. Bom final de semana.